Romanos capítulo 10, versículo 16, diz a Bíblia: mas nem todos deram ouvidos à nossa mensagem. 17, nem todos deram ouvidos ao Evangelho ou à nossa mensagem. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúme dos que não são um povo. E com um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós viemos diante do Senhor, diante do seu Espírito. Queremos pedir mais uma vez a vossa iluminação. Queremos pedir que o Senhor venha neste dia iluminar-nos com as sagradas Escrituras, com aquilo que o Senhor tem a falar e a fazer nos nossos dias. É o que nós oramos agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos e dizemos amém. Amém, meus irmãos. O tema da minha mensagem é: o que isso faz de nós? Isso que é o Evangelho. Em outras palavras, o que este Evangelho que nós temos, o Evangelho que cada um que está aqui neste lugar tem, faz de si. Então, coloque como tema o que isso faz de nós. Neste caso, este Evangelho. Deixe-me eu começar o diálogo, meus amados irmãos. Quando forem a te perguntar, um dia, eu tenho a certeza, eu já falei sobre isso aqui nessa igreja, no dia em que forem a perguntar-te o que você vai fazer na igreja, te encorajo a dizer que você não vai adorar a Deus. Pois ao chegar aqui, você não vai adorar a Deus, como se diz. Você não terá um momento de dança, você não terá um momento de pular aqui nesta igreja. Você não vai ter um momento para poder saltar e quem sabe você rir por muito tempo. A única coisa que acredito que você vai encontrar ao chegar aqui, vai encontrar muito tempo para orar. E a questão pode ser feita: por que é assim? Nós não viemos para adorar a Deus. Eu ainda digo para mim que eu ainda não sei o que significa adoração. Um dia aprenderei o que significa adoração. Mas uma coisa eu sei, é a coisa que eu estou a fazer agora e a levar vocês também a fazer. E isso eu não faço porque simplesmente eu escolhi, mas eu olho para a nossa realidade atualmente e eu vejo que o povo não está em condição de adorar a Deus. Mas agora é a fase de buscar a Deus. Amém? É fase de buscar conhecer a Deus. Alguém escreveu: como adorarão a quem não conhecem? Como vão adorar quem não conhece? A adoração é a coisa mais profunda que existe. É a coisa mais densa, mais espiritual que existe na face da terra. Porque tem a ver com algo que sai daqui da terra e é para Deus. Algo que chama é do nosso coração para o coração de Deus. E não é qualquer coração que causa adoração perante Deus. Razão pela qual a posição que eu coloco agora, se pudesse colocar uma placa aqui, seria: são tempos de buscar a Deus estes. E em tempo de busca, não podemos nos distrair. Em tempo de busca, não podemos festejar. Temos que nos focar em buscar a Deus. E é o que exatamente nós estamos a realizar agora. Quero começar por dizer que o que eu vou falar hoje é a continuação da desconstrução espiritual que eu falei num dos dias cá. E acredite em mim, é tudo quanto eu estou a ver nos meus dias ainda até agora, uma desconstrução. E se vocês lembram o que significa desconstrução espiritual, falamos que é o desvio do que nós devíamos ser, que Deus nos chamou para nos tornarmos.
é aquilo que nós devemos ser, mas que agora nós nos desviamos. Agora nós estamos a perceber que o povo está desconstruído espiritualmente. E eu, antes de avançar, eu gostaria com que pudessem lembrar-se do que realmente vocês são segundo a Bíblia. Quais são as palavras que Deus predestinou para nós, que realmente devemos nos tornar? Podemos ouvir tanto dizer, mas o irmão está a dizer sempre que não devemos ser algo. Mas o que é essa coisa que nós devemos nos tornar? Qual é essa vida? Qual é esse plano? Qual é esse propósito de Deus, a qual Ele quer tanto que nós viemos viver? Irmão Muniz, por favor, 1 Pedro, no capítulo 2. Por favor, leia para nós, antes de eu poder avançar com o assunto que eu tenho aqui agora. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, Sim. a partir do versículo 9. Sim. Mas vocês são a raça escolhida, Escutem bem, pessoal. Nós somos a raça escolhida, sim. os sacerdotes do rei, Sacerdotes do rei. a nação completamente dedicada a Deus, Dedicado a Deus. o povo que pertence a Ele. Povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, Nós fomos escolhidos para anunciar os atos de Deus, sim. que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós que fomos chamados do mundo para vir à igreja, para tornarmos cristãos, nos convertemos. Antes, Vocês não eram povo de Deus, nós não éramos povo de Deus antigamente. mas agora são o seu povo. Sim. Antes, Sim. não conheciam a misericórdia de Deus, Não conhecíamos. mas agora já receberam a sua misericórdia. Toda pessoa que é chamada e evangelizada e chega à igreja, ele está sendo tirado do mundo. E Deus, quando te traz na igreja, amada irmã, amado irmão, acredite em mim, isso não é uma coisa, não é interpretação minha, não é minha interpretação, não é a interpretação deste homem. Graças a Deus, foram os pilares que os apóstolos e profetas, eles firmaram toda a sua mensagem e pregação. Eles sempre traziam a consciência que o povo deveria lembrar-se sempre que eles pertenciam a Deus e tinham um caminho a trilhar. Tinham uma vida a ter. Eles deviam ser de modo diferente. Eles deviam comportar-se, não como os mundanos comportam-se. E é exatamente isso que eu acredito que atualmente nós estamos a perder de vista. Atualmente, estás a perder essa parte. As pessoas, elas não estão a firmar-se em Deus e descobrirem qual é o propósito de Deus sobre as suas vidas. E para que eu não me alongue com o livro de Efésios, vocês podem anotar isso, irão ler isto em casa, Efésios 4, versículo 10 a versículo 16. É muita coisa, nós não vamos ler isso, irmão Muniz. Mas eu quero hoje, novamente, vos trazer naquilo que realmente Deus quer que também nós nos tornássemos através dessa mensagem. Com essa questão que eu trago para vocês. O que esse evangelho torna-nos? O que esse evangelho torna nós, meus amados irmãos? Estou agora a trabalhar, escutem bem, estou a frisar nisso. As mensagens que eu vou pregar são princípios elementares da fé. Eu não vou falar de coisa complicada hoje. Não vou falar de uma coisa que é extraordinária para quem tem, vamos assim dizer, o Espírito Santo. Não. Eu vou falar agora princípios elementares, básicos da fé. Amém? Escutem-me, meus amados irmãos. Você já perguntou o que o Evangelho fez na sua vida? Já perguntou o que o Evangelho tornou-te depois que você conheceu a igreja? Depois que você ouviu a mensagem de Deus? Já perguntou-se, senhora, o que aquilo tornou-te? Ou até, a questão deve ser feita da seguinte maneira. Depois que você conheceu a Deus, o que você se tornou? Que pessoa você tornou-se depois que conheceu a Bíblia, conheceu a oração, conheceu a igreja e começou a aprender os ensinamentos que eram dados lá na igreja? Qual é a coisa que nós nos tornamos? E se nós começamos agora a falhar nisso, nada, eu não me tornei nada, eu nunca fiz a questão, já começamos a falhar. Nós já começamos agora a cometer erros. Eu falei no meio de semana algo. Não se espantem quando alguém levantar-se e perguntar a vocês: mostra-me frutos. Pois a Bíblia diz, no livro de Mateus 13, que é um homem que colocou uma boa semente sobre o seu campo. Mas depois, quando acordou pela manhã, ele foi perguntado: Senhor, não semeaste? Não colocaste uma boa semente no seu campo? Da onde que vem esse joio? Ali nós conseguimos perceber que Deus, a seu tempo, Ele visitará o seu povo e vai fazer a questão: não coloquei lá uma boa semente? Preciso de frutos, preciso de respostas, preciso de aquilo que foi produzido com a semente que eles receberam. E francamente, eu quero trazer-vos a realidade. Se nós formos
agora a perguntar num bairro, a perguntarmos numa sociedade dos benefícios que a igreja, que os benefícios da palavra trouxe naquele bar, naquelas pessoas, vamos ficar envergonhados. Eu, como neste caso, como evangelista, eu tenho o medo de correr o risco, eu tenho medo de passar por vergonha, pois posso passar pelo bairro e perguntar quem foi beneficiado com a nossa chegada. E vamos perceber que desde que a mensagem de Deus chegou num bairro, nenhuma pessoa foi alcançada. Não se vê nenhum benefício alcançado segundo as Sagradas Escrituras. Nós não vemos nenhum benefício. E naquele mesmo momento, nós voltamos a fazer a devida questão. Por que nós não vimos nenhum benefício quando a mensagem de Deus chegou nos nossos ouvidos? Pior que isso, quando aquela igreja ela passar por problemas, os moradores daquele bairro não sentirão-se motivados a lutarem para ver o crescimento dela e nem que as portas daquela igreja se fechem. Não viram nenhuma motivação para manter aquela igreja aberta. Eles não foram beneficiados em nada quando a mensagem de Deus, quando o evangelho, ele foi pregado naquela sociedade. Repito novamente, ao povo que não vê benefício do evangelho quando eles receberam, mesmo quando houver necessidade de fazer crescer aquela igreja, eles não se sentirão motivados a fazer crescer aquela igreja. Eles simplesmente não vê nada, não vê pernas para aquela igreja poder continuar viva. Pergunto, membros da ICGC, do que vos foi proveitosa a pregação do evangelho? Se hoje pudéssemos declarar que não se prega mais, não se tem mais cultos cá, acredito que alguns de vocês vão poder levar isso na normalidade. Voltarão para casa e dirão o seguinte: olha, bom, a partir de hoje já tenho dias livres. Eu já não mais tenho cultos no meio de semana e nem tenho encontros em finais de semana, domingo pela manhã. Já não temos mais lá a igreja. Vamos perceber, de nada vos foi proveitoso. Mas eu quero voltar a questionar: o que esse evangelho que você recebeu te tornou? Se ele não te tornou nada, se essa igreja fecha ou continua, isso não te importa. Isso simplesmente não é nada. Amém? O apóstolo Paulo suspirou e disse: as boas novas também foram pregadas. As boas novas que foram pregadas a nós também foram pregadas a eles. Mas quanto a eles, em nada lhes foi proveitosa. Hebreus 4, versículo 1. A mesma forma que foi pregado, está sendo pregado o evangelho para nós hoje. Podem perguntar: mas, irmão Jacinto, as pessoas que não entraram em Canaã, o que aconteceu com que eles não entrassem? Eles não receberam a pregação do evangelho? Não. Eles receberam as boas novas. O apóstolo Paulo diz isso. Perguntemos agora, nos dias de Noé, muita gente morreu. Somente 7 pessoas sobreviveram naqueles dias. Vamos perguntar: será que eles não ouviram a mensagem de Deus? Vamos dizer: eles ouviram sim a pregação da mensagem, mas em nada lhes foi proveitosa. E se formos a declarar daqui a algum tempo que nesse bairro nós todos venhamos a morrer e venhamos ir para o inferno, vai se perguntar: não pregou-se a mensagem naquela localidade? Vamos dizer: pregou-se lá a mensagem, mas em nada lhes foi proveitosa. Mas podem perguntar: acaso Deus não lhes ama? Acaso Deus rejeitou os povos? Os israelitas perguntavam a Deus: será que nós não ouvimos a mensagem? Será que Deus realmente nos rejeitou? O apóstolo Paulo dá a resposta: de modo nenhum Deus rejeitou o seu povo. De modo nenhum Deus rejeitou o seu povo. Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou o seu povo para que ele caísse nas malhas de Satanás. Simplesmente é uma coisa, meus irmãos: o evangelho que receberam é o problema. Amém? O evangelho que receberam, ele é o problema. É por isso que Jesus Cristo, uma certa vez, enquanto ele caminhava, ele olhou para a multidão e perguntou-lhes o seguinte: o que fostes ver? O que fostes ver no deserto? Foste ver um homem vestido de roupas finas? Não. De certo que os homens que vestem roupas finas estão em palácios. E ele perguntou: o que fostes ver no deserto? Um homem, um caniço agitado pelo vento? Ele disse: não. Mas então, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Ele disse: sim, de facto, aquele ali é um profeta. E é o maior de todos os profetas. Ele falou aquilo por causa do evangelho e da mensagem que ele havia pregado. Mas ele perguntava agora para uma multidão duvidosa. Ele agora perguntava para um povo que estava ainda com as mesmas práticas de idolatria, incredulidade, feitiçaria. Mas ele perguntava:
O que vocês foram ver quando foram para o deserto? Aquilo que vocês viram lá não vos trouxe impacto nenhum? Não vos foi proveitoso o que vocês lá ouviram? Eu até posso dizer, o que faltou para que as pessoas não fossem salvas dentro dessa igreja? Lhes faltou, quem sabe, alguém pode dizer, faltou-lhes uma pregação da verdade, faltou-lhes um pouco mais de verdade e pouca diversão. E vamos dizer, eles frequentaram a ICGC, lá não dançavam. Eles lá não eram babados, como quem diz, eles não eram dados de comer a comida mais agradável, aquele que eles gostavam, a refeição que eles mais amavam, mas eles comiam comida amarga. Mas mesmo assim perguntamos agora, por que é que vocês não estão salvos? Eu percebi algo, meus amados irmãos. Há vezes em que nós temos feito sempre a questão, quando vemos alguém a cair no fogo do inferno, a questão que é feita é, acaso Deus não ama aquela pessoa? Ou aquela pessoa nunca ouviu a pregação da mensagem? Ela nunca ouviu a pregação do evangelho? A resposta sempre vem, ela já, e para piorar, sempre tiveram pessoas que lhe pregassem. Sempre teve pessoas que pudessem pregar para ele diariamente, mas em nada lhe foi proveitosa. Eu pergunto a vocês, quando entraram nessa igreja, o que vocês viram? Que mensagem vocês ouviram quando chegaram aqui nessa igreja, meus amados irmãos? Ela não foi capaz de vos transformar? Ela não foi capaz de mostrar alguma coisa diferente na vossa vida? Porque era suposto com que agora, depois que ouvisse a mensagem, a pregação do evangelho, tornassem-se algo. Mas eu volto a questionar, o que é que esse evangelho vos tornou? Eu quero ler algo, está no livro de Daniel. Eu quero que vocês me acompanhem nisso. Algo que eu quero usar hoje para ilustrar aquilo que eu estou para falar convosco hoje. Eu quero que vocês prestem atenção. É algo realmente importante. Amém? Vocês vão ler isso em casa. Escutem-me bem no que eu vou ler nesse momento. Daniel, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 2. Diz assim a Bíblia. Quando o Senhor entregou a Joaquim e parte dos utensílios do templo a Nabucodonosor, levou para a terra de Sinar. Então o rei, neste caso, disse a Askenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns israelitas da família real e nobres. O rei designou uma porção diária, escutem bem, e o rei designou uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. E eles passariam por um período de treinamento e levariam 3 anos. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Eles tinham uma comida, eles tinham finas iguarias do rei, tinham a bebida, o vinho do rei, para que depois de 3 anos estivessem habilitados para servirem ao rei. Escutem-me continuamente. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as finas iguarias do rei, nem mesmo o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para abster daqueles alimentos. E então Daniel fez um pedido para aquele rei, ou seja, para aquele oficial. Peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-lhes apenas legumes. Eles queriam legumes para comer. Daniel pediu legumes, ele não queria as finas iguarias do rei. Ele pediu legumes para comer e água para beber, e não vinho. Depois, compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e trate com os seus servos conforme aquilo que te agradar fazer. Deixa-me eu vos enfatizar. Eu fui agora para o Daniel e mostrei quando Daniel foi levado para a Babilônia, foram dados uma dieta. Escutem bem, foram dados eles uma dieta. E a dieta que foram dados era para que comessem das finas iguarias do rei. Mas contudo ele negou, ele disse que queria comer legumes. Vocês sabem o que significa o que são legumes? Legumes já tem a ver com cenouras, não é verdade? É ou não é verdade, pessoal? É ou não é verdade? Não sabemos, são cenouras, são repolhos, ou até são algumas saladas. Amém ou não amém? Finas iguarias do rei, não sei. Eu não sei, nem quis pesquisar o que significa. O que significava, não quis saber, mas acredito que deve ser uma comida fina, não é verdade? É ou não é verdade? Deve ser uma comida bem fina e um bom vinho, eu acredito que seria uma boa coisa, uma boa comida. E esse jovem, ele negou de comer as finas
as comidas chiques que eram dados naquele palácio. Ele escolheu comer aquilo que nós fugimos atualmente, legumes. São as coisas que ele escolheu para comer. Não saiam do ponto de foco. O que esse evangelho nos torna? Não saiam disso. Essas duas refeições simbolizam os dois ou os diversos tipos de evangelhos que vocês, povo de Deus, têm ouvido e recebido diariamente nas nossas igrejas. Volto novamente a repetir. Essas duas comidas, os legumes e as finas iguarias do rei, representam os dois tipos ou os diversos tipos de evangelho que nós temos recebido diariamente nas nossas igrejas. A Bíblia diz que no final de 10 dias, quando já a Bíblia fala sobre isso no versículo 15, diz que no final de 10 dias, a aparência, escutem bem, a aparência de Daniel era mais melhor do que a aparência daqueles outros jovens que comiam as finas iguarias do rei. E eu quero agora fazer a questão para vocês. Ao cabo de todos esses anos que você está a ouvir a mensagem de Deus, ao cabo de todos esses anos que você ouve esse livro sagrado, como é que é a tua aparência espiritual? Todos esses anos que você ouve esse livro, você ouve alguém a pregar. Eu quero fazer essa questão para si. Como é que é a tua aparência espiritual, meu amado irmão? Ao cabo de 10 dias, a aparência de Daniel era cada vez mais melhor do que daqueles outros jovens. Os jovens estavam mais frouxos, eles estavam mais descaídos. Eu questiono a vocês, meus amados irmãos. Vocês ouvem, eu tenho pessoas na minha igreja que são muito otimistas. Escutem-me, dizem-me que eles têm ouvido a verdade aqui nessa igreja. Eu fico muito lisonjeado em ouvir isso em alguns momentos, mas não me deixo levar por apenas elogios e por palavras bonitas como essas que, olha, eu ouço a verdade aqui nessa igreja. A questão é, como é que é a tua aparência espiritual? Estás mais nutrido de temor, de zelo? Nós, ICGC, estamos mais nutridos de temor, de zelo, de obediência? Estamos mais nutridos de pureza da fé? Estamos mais nutridos de pureza da fé para a nossa própria salvação? Ou nos encontramos mais frouxos? Isaías gritou: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? Quem creu naquilo que nós pregamos para que o braço do Senhor fosse revelado? Quem creu para que nós pudéssemos ver a nutrição espiritual nele? E meus irmãos, me desculpem, eu não estou aqui para poder, com a mensagem que eu tenho pregado, vos trazer qualquer seu tipo de ilusão. Eu sei que vocês estão acostumados a viverem das finas iguarias deste mundo, do evangelho deste mundo. É por isso que vocês agora, quando ouvem que devem mudar de dieta e começarem a viver do evangelho de legumes, da renúncia, do arrependimento, é difícil. Muitos de vocês têm recebido, viveram toda a vossa vida vivendo do evangelho completamente do receba, do Deus te ama, que você não precisa fazer muito esforço. E você chega aqui e diz o seguinte: não, coma legumes, meu amado irmão. Dobra o seu joelho, passe a noite, toda a madrugada, ore a Deus. E vamos ver que tipo de aparência você apresentará depois de alguns anos. Mas eu tenho alguns da minha igreja que dizem que têm ouvido a verdade, mas que até agora eu ainda não tenho visto o braço do Senhor revelando sobre si. Não tenho visto a nutrição espiritual. Assim como Daniel estava mais nutrido depois de 10 dias. Eu procuro por vezes a nutrição da fé. Quero ver a nutrição do temor, a nutrição da obediência, a nutrição da pureza da alma e da consciência. E tudo que estamos a ver aqui agora é que estamos a fazer gritos. Eu, como pregador, faço gritos como Isaías. Quem creu quando eu preguei? Quem creu quando eu preguei? Quem creu quando eu preguei para que Deus o pudesse nutrir? Para que Deus o pudesse nutrir com os nutrientes, vamos assim dizer, com as vitaminas que este livro tem quando é pregado com a verdade. Amém? Mas é verdade. O povo tem uma facilidade de criar seu próprio evangelho. O povo, segundo o apóstolo Paulo, há vezes que eles odeiam o verdadeiro evangelho e buscam um evangelho fofinho. Eles buscam o evangelho fofinho, eles buscam o evangelho que simplesmente não é nutrido, não nutre-os para salvar-lhes. E eu quero questionar para si, você que vive desse teu evangelho,
Evangelho que você criou sozinho. No que esse teu evangelho fofinho te tornou no cabo de todos esses anos? Você criou um estilo de vida seu, em que você obedece o que você quer, em que você vem à igreja quando você quer. Você criou teu próprio estilo, teu próprio evangelho, em que algumas coisas você abstece e das outras você não abstece. E eu tenho questionado, o que é que este evangelho nos tornou? Dentro da minha igreja eu também faço a mesma questão. Para vocês que dizem que têm ouvido a pregação da mensagem e acham que ela é verdadeira, eu tenho essa questão para vocês. No que é que realmente vos tornou, meus amados irmãos? Ela não vos tornou nada. Não teve nenhum benefício sobre a vossa vida. Tudo continua do mesmo jeito. Eu sei que tem muitos cristãos no meio da minha igreja que estão confiantes de que têm vivido do verdadeiro evangelho. Mas eu quero vos perguntar agora novamente, eu vos dar respostas. No que esse evangelho tornou a mim? Eu, como evangelista. Esse evangelho sem obediência. Esse evangelho sem renúncia. Esse evangelho camuflado, que diante do pastor eu mostro uma coisa. Mas quando eu saio daqui, eu vi uma outra vida lá fora. Eu tenho vivido das finas iguarias deste mundo. Esse evangelho barato em que nós pautamos mais pelo virtual, pautamos mais em participar de cultos. Esse evangelho atualmente, meus irmãos, aquele que é participar do culto via celular e o povo não mais sai de casa. Eu pergunto, o que esse evangelho tornou-lhes? Esse evangelho de propaganda, esse evangelho de você tem que receber, que sempre você é o centro do evangelho. O que ele te tornou? Há algo que sim ele nos tornou. Esse evangelho, ele tornou-nos tudo atualmente, menos santos. O evangelho que nós recebemos atualmente nas nossas igrejas, eu ainda quero dizer, inclusive aqui na SGC, de acordo com como você recebe o que eu prego, ela pode tornar tudo menos santo. Ela pode tornar tudo menos piedoso. Ela pode tornar tudo menos zeloso. Ela pode tornar tudo menos corajoso e menos fiel. No que mais esse evangelho nos tornou atualmente? Evangelho de quarteirões, o evangelho daquilo que é o preferitismo. Eu gosto daquela igreja porque pregam coisas que eu gosto. Eu gosto daquela igreja porque simplesmente cantam boas músicas. No que esse evangelho nos tornou-nos? Tornou-nos mais conhecidos, meus irmãos. Mais conhecidos e menos reconhecidos. Tornou-nos mais conhecedores e menos frutíferos. Nós conhecemos mais as Sagradas Escrituras atualmente. Nós conhecemos mais como que cada igreja comporta-se. Nós conhecemos mais como é que é a vida que em tal igreja é pregada. E nós nos tornamos mais conhecedores, mas menos produtivos, menos frutíferos, mais protegidos e menos dependentes. Mais protegidos e menos dependentes de Deus, mais canais e menos espiritual. E eu consigo ver isso atualmente. Mesmo quando as pessoas vestem o uniforme da igreja, algumas das pessoas, elas saem dentro da minha igreja, eu vejo alguns têm um semblante mais abatido espiritualmente. Depois de todos os anos que eles me ouvem a pregar, o seu semblante ainda é de arrogância. O seu semblante ainda é de pessoas que não oram, ainda é de pessoas que não gostam de ler as Sagradas Escrituras. E eu pergunto, no que é que você está agora alimentando? Qual é a tua alimentação espiritualmente dizendo? Qual é o evangelho que está dentro do seu coração, que te sustenta, que te alimenta? E nesse momento nós vemos muitos que têm tornado-se muito conhecedores, mas eles estão cada vez mais infrutíferos, eles não produzem. Quantas vezes nós já paramos e entendemos qual é a voz de Deus para nós como igreja? Depois que Ele te libertasse individualmente desse demônio que vive na sua vida, você compreendeu que deve ser testemunha e luz para este mundo. Quando nós temos compreendido isso? Quando nós temos compreendido isso? E a questão que eu quero fazer para vocês, seja o meu juiz agora, porque acredito que vocês podem dizer o seguinte: o pastor sempre está aí a pregar, mas nunca nos dá voz. Seja o meu juiz. Se tivesse que eu fazer a questão agora para vocês e fosse a seguinte: com o tipo de evangelho que eu prego para vocês, no que deviam tornar-se vocês? Me respondam lá. No tipo de evangelho que eu prego, nessa igreja, nesse púlpito, no que vocês deveriam tornar-se hoje? E comparem se são o que deveriam ser. Nessa igreja, com o tipo de evangelho que eu prego, não era suposto com que eu tivesse ainda incrédulos. Não era suposto. Não era suposto com que eu tivesse ainda pessoas manifestando com demônios nessa igreja. Não era suposto.
Não era suposto nessa igreja com que tivéssemos ainda pessoas que têm problema com a pontualidade e a assiduidade dentro da igreja. E mesmo quem chega pela primeira vez, depois que me ouve pregar, não era suposto, meu amado irmão, com que você pudesse sair daqui e viver da mesma forma que você vivia antigamente. Não era suposto. Se estou a mentir, seja o meu juiz. Vossa aparência espiritual está mais boa, está mais rica. Vocês gostam mais de orar agora, com tanto tempo que nós oramos nessa igreja? Vocês gostam mais de orar? Tornaram-se um povo que mais gosta de orar? Tornaram-se um povo que mais gosta das escrituras sagradas, que mais aguenta? Agora, vocês deviam estar aguentando comigo, ficar mesmo 10 horas de tempo aqui em oração comigo. Porque sabem que foram nutridos desde que são crianças espiritualmente, eu vos nutri com esse ensinamento sobre oração. Mas quando eu falo sobre desconstrução espiritual, é disso que eu estou a falar aqui agora. Prega-se algo, anuncia-se algo, mas o retorno não é aquele que é esperado na pregação da nossa mensagem. Não achem que sou eu que simplesmente estou a cobrar isso. Deus no céu um dia vai olhar para a terra e Ele vai fazer simplesmente a questão: do que vos foi proveitosa a minha permanência convosco, meus filhos? Acaso foram alcançados? Acaso foram transformados? Eu vejo muitas mulheres, homens estão sentados aqui na minha igreja atualmente, que deviam se tornar agora ponte, exemplo de fidelidade, de humildade, de pureza. Não é isso até agora. Talvez Deus, eu tenha falhado na pregação do Evangelho. Talvez o meu Evangelho também alista-se naquele Evangelho de finas iguarias do rei, em que é um Evangelho mimado, que eu vos mimei. Acredita em mim. Tudo que esse homem vai fazer aqui, ele um dia poderá exigir com que hajam frutos. E não só. É para apresentarmos isso a Deus, às vossas almas. E eu estou completamente agora convicto de que em todos os lugares em que se come finas iguarias do rei, em que se come evangelhos turvos, em evangelhos em que simplesmente oramos pouco tempo e diz que é suficiente, no dia da revelação de Jesus Cristo, o nosso rosto ele vai murchar. No dia em que Cristo for a vir, Ele vai reconhecer a sua noiva pela aparência dela. Alguma das igrejas, a noiva do Senhor Jesus Cristo, vão se apresentar naquele dia murchas, como viúvas, sem vida. E Deus vai virar para nós, eu como vosso pastor, vai perguntar: com que você alimentou essa igreja todos esses anos assim? Com que você alimentou esses jovens? Qual foi a alimentação deles todos esses anos? Que refeição você deu a eles todos esses anos? E eu vou dizer: Senhor, eu preguei nessa igreja. Eu posso não ter sido melhor, posso não ter trago, vamos dizer, a melhor interpretação bíblica. Mas eu ensinei-lhes que toda mensagem, quando entra neles, deve produzir uma diferença. Eu sempre ensinei-lhes sobre isso, que deveriam deixar a mensagem de Deus causar impacto neles. Mas agora teremos a ver uma igreja prostrada e murcha. Que nem agora. Se neste momento Jesus Cristo pudesse voltar, nós teremos ficado. A nossa aparência é mais desmotivada para fazer as coisas de Deus. Nós não amamos a oração. Nós não amamos a leitura da palavra de Deus. Estás desnutrido. Você não ama vir à igreja. Você não ama pisar nesse lugar. Você não ama viver a verdade. Estás desnutrido. Você não ama viver pela verdade. Quando você vive pela vida que você quer, você vive pela mentira, pela fofoca, você sente-se bem nisso. Está desnutrido espiritualmente. Daniel, ele realmente absteve-se de tal refeição. Toda vez que eu venho para aqui e prego para vocês, eu sei que é uma comida que eu estou a vos servir, capaz de vos deixar mortos ou capaz de vos tornar fortes quando forem absorver esse evangelho. Amém. 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 E hoje nós temos, infelizmente, cristãos desnutridos. Cristãos desnutridos. Qualquer pessoa que vem e coloca a mão sobre ti, você cai, você manifesta. Cristão desnutrido. Essas unções baratas que andam por aí, pegam no teu corpo e você sente alguma coisa. É um cristão desnutrido.
Ele tem a ausência da palavra de Deus na vida dele, da verdade que estabelece o reino de Deus nela. Jovem, quando eu te vejo você querendo parecer-se mais com o mundo, com a sua forma de vestir, eu só sei de uma coisa. Senhora, quando eu te vejo você desejando tornar-se mais mundana, eu só sei de uma coisa. Estás desnutrido espiritualmente. Não entendes a palavra do Evangelho em vós para te nutrir e te afastar dessas comidas sujas que este mundo nos oferece. Esse Evangelho que eu prego te faz desejar ser algo se você absorve. O Evangelho que você ouve na televisão, na rádio, na rua, na estrada, no chapa, te faz querer ser alguma coisa. E a questão é o quê? É o que esse Evangelho te faz você desejar ser? Eu vou perguntar para Deus naquele dia, Senhor, será que eu já preguei uma mensagem que fez os desejar serem mais ricos? Eu já fiz isso. Eu já preguei uma mensagem que os tornou cada vez mais obsessivos, cada vez mais idólatras e feiticeiros. Será que é essa mensagem? E hoje em dia, com esse evangelho de que você tem que estar sempre por cabeça, faz-nos tornar-nos ambiciosos e egoístas. Egoístas. Querendo ser sempre melhores que alguém. Jovem, com o evangelho que você tem recebido atualmente, você tem comido dessa comida suja. A tua aparência para as coisas celestiais, você simplesmente está desclassificado. Você não está preparado para uma boa obra na sua vida. Hoje em dia eu vejo isso, amados irmãos, escute-me com toda a vossa paciência, como o apóstolo Paulo diz, aguentem-me. O apóstolo Paulo diz para uma das igrejas, aguentem-me, suportem-me. Suportem-me, meus irmãos. Eu gostaria que nessa igreja pudessem ser pessoas que foram formadas, foram geradas pelo evangelho que é pregado, meus irmãos. E o que ele te gerará? No que você vai se tornar, meu amado irmão? Deus nos gera através do seu livro, do que você tem ouvido. Amém, meus irmãos? Eu penso, meus irmãos, por vezes que falhei na vossa alimentação. Igual ao apóstolo Paulo, ele disse algo. Temo ter trabalhado em vão. Temo ter trabalhado em vão. Eu também tenho medo. Eu também temo com que o meu trabalho, o meu empenho em poder vos ensinar sobre o arrependimento. Mulheres, em vos poder vos ensinar em não tornarem-se vulgares. Eu temo que isso tenha falhado. Quantas vezes eu vos ensinei sobre o Espírito Santo nessa igreja? O evangelho ao qual eu trouxe para vocês é pausado em vocês também buscarem o batismo com o Espírito Santo na vossa vida. E agora, se Deus pudesse vir até nós e perguntasse quantos foram batizados pelo Espírito, quantos de vocês creem, quantos vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, acaso não ouviram? Acaso não receberam a mensagem? Acaso vocês não ouviram? Estão a surgir falsos cristos, meus amados irmãos, para desvincular, para nos desviar do caminho certo. As igrejas, o povo que está desnutrido. Diz a minha Bíblia algo. Jesus disse algo, falando para um povo fraco que não tem conteúdo bíblico na sua vida. Ele disse que tem chegado tempos em que vocês desejarão ver um dia do Filho do Homem. Vocês vão desejar ver um dia como os dias do Filho do Homem. Os dias em que ele curava, os dias que ele libertava, os dias que ele levantava os paralíticos. E virão alguns que dirão o seguinte, eis que ele está ali, eis que ele está ali. Jesus Cristo disse, não o sigam. Não vão, não sigam eles. Mas o povo que somente ama a bênção, mas não tem dentro dela a essência da salvação dentro deles, eles vão seguir a todos que vão dizer isso. Venham, ele está aqui, o Cristo está aqui, venham, recebam vossas curas, vossas bênçãos, eles vão correr para lá. Estão desnutridos espiritualmente. Eu preciso falar disso. Alguma das nossas evangelistas aqui na igreja falou-me sobre alguém que esteve aqui conosco. Quando ouvia-me a falar sobre esses assuntos, encontrou alguém que pudesse lhe evangelizar e pudesse lhe convencer que ela vai ser rica se ela fosse a igreja dele. Ela foi. Quando foi, disse para o marido isso. Disseram que eu vou ser rica assim que eu for para a igreja.
Ela foi, mas até acho que talvez pode ter lhe acompanhado. Os teus cegos, loucos, tolos. A riqueza não veio. Amém? A riqueza não? Não veio, meu irmão. O marido disse, acabou essa palhaçada. Nunca mais vamos nessas igrejas. Voltaram para uma igreja tradicional. Porque aqui recebia sobre essas informações sobre arrependimento, mas ouvia os alaridos de ser rico. E como um pobre quando quer ser rico, é a coisa mais fácil de você angariar. É isso aí. Fala de riqueza de pão para ele. Eles correram. Agora, já nem ouvem a minha pregar, só vão ouvir sobre estátuas onde eles estão. Por quê? Desnutrição espiritual. Alguns estão aqui nesse lugar, estão tão desnutridos espiritualmente quando aparecer alguém nesses últimos dias dizer que você tem que lhe aceitar para você ser salvo, vocês vão aceitar. Vocês estão a ver que aqui está difícil de ser salvo. Vão ir para a facilidade que existe no mundo. Vão ir para a facilidade que existe neste mundo. Vão ignorar o ensino e o evangelho que está sendo pregado aqui. Não só por aqui, mas em todo lugar em que se prega primeiramente a renúncia, o arrependimento, a crucificação da nossa própria carne. Vocês vão abandonar esses lugares para viverem das finas iguarias do rei deste mundo. Amém? Amém. E neste exato momento a questão que está sendo feita é essa. No que é esse evangelho que você tem no teu coração? Porque ninguém está aqui nessa igreja hoje, não tem um evangelho. Você tem um evangelho na sua vida. Que te faz você dobrar o joelho, você orar, até te faz levantar, você vir para a igreja. Esse evangelho que você tem te tornou o quê? O que ele te tornou? Você é mais zeloso, você é mais obediente, você ama mais o céu. Você é mais temente a Deus. Você aguarda Jesus Cristo voltar. Hoje em dia não dá para acreditar que o povo está a entender essas coisas sobre a vinda de Jesus Cristo. Porque quando eu for a parar naquela porta, em algumas igrejas, eu perguntar, agora que você saiu dessa igreja, o que você sente vontade de fazer? Depois que eu ouvi a pregação e ouvi a profecia de que daqui a 3 anos eu vou ser rico. Eles não sentem a vontade de ir para o céu. Eles saíram motivados para fazer dinheiro. Eles serão motivados para poder, tomar posse das bênçãos de prosperidade de suas vidas. Eles não sentem vontade de ir para o céu depois de um culto. Cristão, faça essa questão. Depois que você sai da igreja, você sente mais vontade de ir para o céu? Ou de ficar aqui nessa terra? Porque se você sente vontade de ficar nessa terra, acredite em mim, meu irmão, está a receber um evangelho turvo. Um evangelho sujo. Amém? Amém? Amém. Sim. Você está recebendo um evangelho turvo. Deus não me chamou para isso, meus irmãos. Amém? Escutem o que o apóstolo Paulo diz. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. É o apóstolo Paulo a dizer. Segundo a sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de sua criatura, de sua criação. Tiago capítulo 1. Pela palavra da verdade, Deus quer gerar o seu povo. Deus quer gerar o seu povo pela pregação, pela mensagem da verdade. Por isso, meus irmãos, antes de eu terminar essa mensagem, eu quero dizer algo. Mudem a vossa refeição. Mudem a vossa refeição. Mudem isso. Mudem qual é a vossa alimentação diária. Joguem fora esse evangelho turvo de prosperidade. Esse evangelho turvo, vamos dizer, de favoritismo, de que você é a única pessoa que Deus ama nessa terra. Jogue isso fora. Vocês estão aqui nesse lugar. Alguns de vocês não se esforçam para buscar o reino dos céus, porque simplesmente acreditaram que o pastor, quando for a orar, você vai ser salvo pela oração do pastor. Jogue isso fora, é um evangelho turvo isso aí. Amém? Amém. Jogue isso fora. Você acredita que depois que for a morrer, nós vamos acender velas lá e você vai ir para o céu? Jogue isso fora. Esse evangelho está sujo, não é de Deus, ele vai te matar. Joga isso fora. Pela palavra, ele nos gerou. Não pelo favoritismo. Não pelo sensacionalismo. Amém?
Amém. Amém. Mude tua refeição, mude tua refeição. Você vive comendo o que diariamente? Do que você vive comendo diariamente? Qual é a tua alimentação? Nós estamos a ver, você está murcho. Você nem crê que Jesus Cristo está a voltar atualmente. E eu quero falar disso, sim, exatamente sobre isso. Você nem crê que Ele está a voltar. Esse teu evangelho está adulterado. Ele foi adulterado. Cristãos, no dia em que eu parar de viver pelo evangelho da verdade, eu vou parar de pregar sobre a morte e a nova vida. No dia em que eu for ser adulterado pelos evangelhos que são ser criados pelos homens atualmente, vou parar de pregar sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu vou parar. Amém. Amém. O apóstolo Paulo disse que o evangelho que ele tem, o evangelho que ele pregava, tinha o poder para salvar todo homem. O evangelho que Paulo pregava tinha poder para salvar todo homem. Eu gostaria tanto de ter esse evangelho aqui dentro da minha igreja. O evangelho que traga-vos ao arrependimento, que vos leve à salvação. O evangelho que vos gere como um povo forte, um povo que realmente está destinado a viver uma nova vida. Eu gostaria de ter esse povo nessa igreja, mas que não surgiu do nada, mas foi gerado pela palavra de Deus. Foi gerado enquanto ouvia a mensagem. Foi gerado enquanto obedecia o que era pregado. Foi gerado enquanto renunciava às coisas desse mundo. Porque o evangelho que ele ouvia repreende a bebida, repreende a mentira, repreende tudo quanto ele faz de errado. Ele repreende tudo isso. Amém. Amém. Sim, o evangelho que esse pastor prega repreende a bebida. Repreende. Repreende com que você exiba o teu corpo. Exiba o seu corpo nas redes sociais. Sim, ele realmente condena essas práticas. O evangelho que esse homem prega não é pautado em você se vai ser rico ou não. Ele nem se importa com isso. Amém? Ele nem se importa com isso. Ele quer que você realmente seja salvo. Mate-se e jogue fora tudo que você tem na sua mente. Esse é o evangelho que esse homem prega. Mas ele tem capacidade de poder gerar em ti algo que eu acredito que só pode descobrir depois que Jesus Cristo fizer isso na sua vida. Leia para nós, abra por favor o livro de 1 e 2 Timóteo, irmão Muniz, para poder encerrar ou vos liberar. 2 Timóteo capítulo 4, ou seja, capítulo 3, rapidamente, eu encerro. Vamos lá, capítulo 3, versículo 14. Começando no versículo 14. Escutem, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Sim. Quanto a você, Escutem bem, quanto a vocês, continue firme nas verdades que aprendeu, e em que creu de todo o coração. escutem bem, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Quanto a ti, permaneça nas palavras da verdade em que foste pregado. Escutem uma coisa. Desvio é tudo aquilo que está acontecendo nos dias atuais. Muitos estão aqui nesse lugar. Eu tive muitos que estão aqui que simplesmente aprenderam sobre a renúncia, aprenderam sobre olhar a vida como salvação, enquanto estão vivos, dependerem do pão de cada dia. Mas depois que eles aderiram aos outros ensinos sobre prosperidade, tornaram-se ambiciosos. E agora eles se encontram em negócios que lhes são iscas para a queda deles. Eles tornaram-se amantes do dinheiro por causa dos negócios em que eles envolveram-se. Tudo porque não permaneceram naquilo que eles aprenderam. O apóstolo Paulo está a falar numa época de tanta ideologia para o discípulo Timóteo. Permaneça no que aprendeste. Continue, irmão Muniz. Vamos lá. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu. Sim. E em que creu de todo o coração. Sim. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Continue. E desde menino, Sim. você conhece as escrituras sagradas. Você conhece as Sagradas Escrituras, As quais lhe podem dar a sabedoria
aquele que leva à salvação. Este evangelho que Paulo prega diz que pode dar o quê, irmão Muniz? Sabedoria. Sabedoria para a salvação. Continue mais. Por meio da fé em Cristo Por meio Jesus. da fé em Cristo Jesus, sim. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus A verdadeira escritura sagrada, neste caso, sim. e é útil para ensinar a verdade, Ensina a verdade, condenar o erro, condena o erro, corrigir as faltas exatamente. e ensinar a maneira certa de viver. É o que nós temos feito cá. Eu não sei se vocês já provam isso, meus irmãos. Sim, continue. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado Para o quê? e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Tudo para que nós estejamos preparados para fazer todo tipo de boas ações. Este evangelho que eu gostaria tanto com que nascesse no seu coração. Amém. Escutem isso. É este evangelho que Paulo gostaria que nascesse em si. Torna-se sábio. Sábio para a salvação. Um evangelho que te torne, que traga repreensões. De fato, tem a ver com isso o evangelho. Você é muito repreendido, você é gritado, você realmente é falado sobre a forma de vestir, sobre a forma de viver. Tudo para te habilitar a ser um homem. Um homem. A praticar tudo quanto é bom. Amém. Nós na igreja criamos bodes por vezes. E deixa-me aproveitar essa oportunidade de eu terminar. Criamos bodes dentro da igreja. Nós criamos atualmente pessoas que são um problema da sociedade. O teu mau comportamento, o seu mau caráter. Teu marido está a passar mal com a tua forma de viver. Tua esposa está a sofrer com o tipo de vida que você leva. E se for reparar bem, quero fazer esse convite. Às vezes tem que reparar com quem você vive. Vê se a pessoa está a emagrecer ou está a engordar. Amém? E se não estão emagrecendo ou estão a engordar, vê se as pessoas que ficam perto de ti permanecem por muito tempo. Por vezes é o teu comportamento. Em alguns lares eu não preciso nem tampouco de fazer nenhuma que seja terapia. Eu só olhar para a massa do homem ou a massa da mulher. Aqui eu consigo perceber logo. Aqui está a haver uma balança falsa. Um é que está a se beneficiar, está a sugar a força do outro aqui. Um está a sofrer, o outro está a beneficiar-se. Aqui. Dá para ver por vezes. Dá para ver. Tudo porque tais pessoas quando chegaram na igreja também não quiseram ser mudados, moldados pelo evangelho que receberam. Eles não foram moldados. Amém. Jovem, veja se o teu pai está feliz contigo. Veja se o teu pai está feliz contigo, se as pessoas que convivem contigo, eles estão satisfeitos com a sua pessoa. É normal tua mãe agora estar doente, ela está cada vez mais doente por causa do teu mau comportamento. E você está aqui agora na igreja a ouvir-me a pregar sobre tudo que é tua vida. E eu tenho agora te convidado para você poder aceitar esse evangelho. E se você não aceitar, olha para tua mãe e teu pai, eles estão a morrer. Olha para teu marido e tua esposa, eles estão a acabar ao teu lado. O teu ego, o teu egoísmo está a matar alguém. Afastam pessoas de perto de si. Tudo porque você ignora este evangelho. Acham que as pessoas que são mais barulhentas numa sociedade não estão dentro de uma igreja? Estão. Mas que benefício o evangelho lhes trouxe? Nenhum benefício. Nenhum benefício. Hoje eu sinto isso, pessoal. Eu sinto isso por vezes. Há momentos em que nós vemos pessoas a comportarem-se mal e nós perguntamos: você foi formado aonde? Aonde que te criaram? Quem é que te moldou com aquilo que te pregou você? Às vezes que nem é o culpado, pastor, mas talvez ele que é o culpado, ela que é culpada. Simplesmente ignora, não lhe foi proveitosa a pregação da mensagem. É por isso que ele dá problema na sociedade. E se tiver alguém nessa igreja que é problema para a família, que é problema para a tua casa, para a sociedade, deixa-me te dizer aqui agora, jogue fora esse teu mau comportamento, receba o evangelho de Jesus Cristo. Abandone essas tuas práticas compulsivas e de confusão que você tem. O evangelho, ele repreende, ele te lava, ele te vai mudar, ele te vai... É por isso que dá medo quando você vê essas pessoas que são cristãs, mas não mudaram nada na vida deles. Não dá para ver Cristo em ti. Não dá para ver Jesus Cristo na sua vida.
Nada teve benefício em si. Você é a mesma pessoa iracunda, orgulhosa, dura. De nada o evangelho foi proveitoso. E se não foi proveitoso, a Bíblia diz, eles foram lançados. Se eles que não creram foram lançados no fogo do inferno, imaginem nós. Paulo diz, como escaparemos? Até anjos que rebelaram-se não escaparam. Nós, como escaparemos? Olhe para aquilo que você tem recebido hoje, o evangelho que você recebeu. Graças a Deus, o evangelho que esse homem recebeu o tornou aquilo que ele é hoje, está a querer tornar-se continuamente. Aprendi de alguém, não aprendi sozinho, aprendi de alguém. Não uma pessoa, são várias. Gente, joguem fora esse vosso evangelho sujo. Não queremos isso aí. Amém? Amém. Joguem fora essas coisas. Joguem fora. Joguem fora isso. Não se bebe. Não se bebe mesmo. Não se bebe. Não se bebe. Que Deus nos ajude. Aleluia. Fique de pé. Feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus.